Fala galera, olha só, nessa videoaula aqui nós estaremos resolvendo a questão de número 47 da primeira fase do vestibular da Unicamp de 2020. Lembrando que o vestibular da Unicamp de 2020 foi feito no ano anterior, em 2019, e que eu sempre me baseio no modelo QX da prova da primeira fase da Unicamp, tá ok? Vamos dar uma olhada nesse problema aqui que também é muito legal, olha só. O termômetro de Galileu, aqui na figura A, tá ok? A figura A representa o que o problema está chamando de termômetro de Galileu. É uma forma criativa de se estimar a temperatura ambiente. Ele consiste em uma coluna de vidro preenchida com um líquido. Em seu interior são colocadas várias bolas de vidro colorido calibradas e marcadas para a leitura da temperatura. As bolas de vidro sobem ou descem em função da temperatura. A sensibilidade do termômetro de Galileu reside na sua capacidade de separar duas leituras de temperatura. A figura B é um gráfico de densidade em função da temperatura para água e etanol, dois líquidos que poderiam ser usados no termômetro. Então, olha só. Primeiro, pessoal, vamos analisar a figura A. A figura A é o que eles chamam de termômetro de Galileu. É uma coluna de vidro, tá? Dentro dessa coluna de vidro, a gente coloca um líquido. De acordo com o problema, pode ser água ou etanol. E aí, eu coloco essas 6 bolas coloridas, tá ok? Eu tenho aqui a bola amarela, rosa, azul clara, bola laranja, vermelha e azul escura. O que vocês, quando vocês olham para o posicionamento dessas bolas, o que vocês precisam pescar? A densidade do líquido e a densidade das bolas. Percebam que se essas bolas laranja, vermelha e azul escura estão no fundo do recipiente, então essas 3 bolas possuem uma densidade maior do que a densidade do líquido. Se as bolas amarela, rosa e azul clara estão na parte superior do recipiente, é porque essas bolas possuem uma densidade menor do que a densidade do líquido. Pessoal, por que você afunda na piscina? Porque você tem uma densidade maior do que a densidade do líquido da piscina, que é a água. Por que o isopor, por exemplo, não afunda na piscina? Porque a densidade do isopor é menor do que a densidade do líquido, que é a água. Tá ok? O problema também nos dá o gráfico que vai relacionar densidade, tá? Densidade aqui no eixo vertical em gramas por centímetro cúbico e temperatura no eixo horizontal, tá? Temperatura em graus Celsius. Percebam que aqui eu tenho uma temperatura de 10 graus Celsius, tá? E aqui eu tenho uma temperatura de 30 graus Celsius. Então, tanto a água nesse gráfico quanto o etanol estão variando a sua temperatura de 10 graus Celsius para 30 graus Celsius, ok? Percebam também que quanto maior a temperatura dos líquidos, menor é a densidade. Percebam que aqui na água, quando eu aumento a temperatura, eu vou diminuindo a densidade. E perceba, isso fica um pouco mais claro no etanol. Quanto maior a temperatura do etanol, menor a sua densidade. Tá ok? Então, o que vocês têm que perceber quando comparamos água e etanol? Tá? O etanol tem a sua densidade mais variada do que a água para uma mesma variação de temperatura. Ambos, etanol e água, estão variando a sua temperatura de 10 para 30. Porém, a densidade do etanol varia mais do que a densidade da água. Então, o que você já tem que tirar de conclusão? Ora,
para esse termômetro de Galileu, seria mais interessante a gente colocar o etanol, né? Por quê? Porque o etanol é mais sensível, o etanol tem a sua densidade mais variada do que a água para uma mesma variação de temperatura, tá ok? Mas vamos lá, vamos continuar lendo o problema. De acordo com essas informações e os conhecimentos de química, não utilizei química aqui, mas tudo bem, a leitura correta da temperatura do termômetro representado representado na figura A pode ser indicada pela bola de vidro que se situa. A pergunta é: qual dessas 6 bolas de vidro determinarão a temperatura do ambiente? Essa é a pergunta. Então, olha só, pessoal. Vamos lá. Percebam o seguinte. O que eu falei para vocês? Quando vocês olharem para cá, vocês precisam observar as densidades. As densidades das bolas amarela, rosa e azul são menores do que a densidade do líquido. E as densidades das bolas laranja, vermelha e azul são maiores do que a densidade do líquido. Tá? O que vocês precisam perceber? Tanto a água quanto o etanol, quando as suas temperaturas são elevadas, as suas densidades diminuem. Ok? Isso é importantíssimo. Então, vamos pensar no seguinte. Eu vou colocar aqui dentro etanol. E aí, olha só. Quando eu aumento a temperatura do etanol, ou seja, quando eu aumento a temperatura do ambiente do local, eu acabo, consequentemente, aumentando a temperatura do etanol. E o que acontece com a densidade do etanol quando a sua temperatura é elevada? A sua densidade diminui. Perceba que quanto maior a temperatura, menor é a densidade. Ok? E aí, percebam o seguinte. Se eu diminuo a densidade do líquido, o que acontece com aquelas bolas? Vamos lá. Primeiro, o que acontece com as bolas de cima? A resposta é nada. Nada. Por quê? Não é nadar, não é nada de nadar não, tá, galera? É nada de nada mesmo. Porque, olha só, aqui eu tenho um líquido qualquer. As bolas laranja, vermelha e azul escura já possuem densidades maiores do que a densidade do líquido. Então, olha só, as bolas laranja, vermelha e azul possuem uma densidade maior do que a densidade do líquido. Por isso que elas estão lá embaixo. Se eu colocar água ou etanol, e aí eu aumento a temperatura, olha só o que acontece com a densidade da água ou do etanol. Diminui. Ora, se eu diminuo a densidade do líquido, essas bolas vão continuar lá embaixo e com mais facilidade ainda. Então, qual é a conclusão que vocês tiram? Não será nenhuma das 3 bolas de baixo que vai determinar a temperatura do ambiente. Tá ok? Beleza? A não ser que você tenha uma temperatura aqui menor do que 10 graus Celsius, mas aí é outros 500, tá? Então, se eu aumento a temperatura do local, eu diminuo a densidade do líquido e as bolas que já estavam embaixo vão continuar embaixo. Agora, olha para a bola de cima. Olha para a bola azul, por exemplo. Olha só, a bola azul, dentre as que estão em cima, né? A bola azul está ali no meiozinho, né? Então, ela tem uma densidade pouco maior do que a densidade do líquido, tá? Por exemplo, se eu for comparar as densidades, a densidade da bola amarela é menor do que a densidade da bola azul, tá? A densidade da bola azul é pouco maior do que a densidade do líquido. Aí vamos supor, eu coloco água ou álcool dentro do recipiente. Aí olha só, a densidade da bola azul é menor do que a densidade da água ou do etanol, tá? O que acontece com a água e com o etanol se a temperatura da água ou do etanol aumenta? Se a temperatura aumenta, a densidade diminui, de acordo com o gráfico, tá? Se a temperatura aumenta e a densidade diminui, olha só a densidade da água e do etanol ficando menor do que a densidade da bola azul.
Então, é justamente a bola azul que vai determinar a temperatura do ambiente. Tá ok? Então, vamos supor, se o ambiente está a 10 graus Celsius, a bola azul fica aqui em cima. Por quê? Porque a bola azul possui densidade menor do que a densidade do etanol e a densidade da água. Agora, se o ambiente está a 30 graus Celsius, a densidade do etanol e da água diminui. E aí, o que acontece com a bola azul? Ela afunda. Então, se a bola azul afundar, significa que a temperatura do local está alta. Ok? Se a bola azul afunda, a temperatura aumentou e a densidade do líquido diminuiu. Se a bola azul está em cima, a temperatura está baixa e a densidade do líquido aumentou. Tá ok? São essas comparações que vocês têm que fazer ao olhar para esse gráfico e ao olhar para esse termômetro de Galileu aí que ele chamou. Tá? Então, vamos voltar lá para o problema. De acordo com essas informações e os conhecimentos de química, enfim, a leitura correta da temperatura do termômetro representada na figura A pode ser indicada pela bola de vidro que se situa mais abaixo entre as que se encontram na parte de cima do tubo, sendo que a água proporcionaria um termômetro mais sensível. Ora, começou bem, né? A temperatura será determinada pela bola que está mais abaixo dentre as que estão em cima. Beleza? Que é a azul, claro. Sendo que a água proporcionaria um termômetro mais sensível? Não. Quem proporciona um termômetro mais sensível é o etanol, porque tem a sua densidade variada mais facilmente, né, do que a água para uma mesma variação de temperatura. Ok? Vamos voltar lá. Mais acima entre as que se encontram na parte de baixo do tubo, ou seja, a laranja? Não. Letra B está errada, letra A também. Letra C. Mais acima entre as que se encontram na parte de cima do tubo? Não, né? Está falando da amarela. Não é a amarela que determina a temperatura do ambiente. Letra D. Mais abaixo entre as que se encontram na parte de cima do tubo, ou seja, mais abaixo entre as que se encontram na parte de cima, a azul clara, beleza. Sendo que o etanol proporcionaria um termômetro mais sensível. Isso aí, perfeito. Tá? Resposta correta do nosso problema, letra D de dado. Tá? Um problema muito legal aí da prova da Unicamp, primeira fase 2020, problema de número 47. Tá, galera? Espero ter te ajudado a ter entendido a resolução desse problema. Se você acha que esse vídeo te ajudou e se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês. Tá ok? Lucas, eu gostei dessa videoaula. Galera, só se você gostou dessa videoaula, como que você pode pagar por essa videoaula? É só o seu like. Lucas, como é que eu posso pagar por essa videoaula? O seu like. Se você está no YouTube, deixa o seu like. Se você está no Instagram, deixa o seu like, tá? Se você está no YouTube, vou deixar um card aqui em cima com uma playlist com todas as questões de física da primeira fase do vestibular da Unicamp de 2020, para que vocês possam para que vocês possam ter acesso às outras resoluções também. Se você está me assistindo no Instagram, vai lá no meu GTV, procura pela série de vídeos chamada Fulvestre, Unicamp 2020, tá? Assim vocês vão encontrar as resoluções das outras questões também. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. A gente se vê na próxima, certamente. Valeu!